Os trágicos acontecimentos de Orlando, na Flórida, 50 mortos, aquela tragédia, coloca outra vez a questão complexa, difícil, que a gente coloca o dedo na ferida e a discussão envolve a questão do politicamente correto, a questão entre islamismo e o Ocidente. Evidentemente, muita gente já escreveu sobre isso, tem artigos sobre isso, livros sobre isso, né? É uma questão complexa, mas é evidente que nós temos de tocá-la. Não há nenhum país islâmico democrático, nenhum. Se você citar um país plenamente democrático, não existe. Então, há algum problema quando essa religião é dominante em vários países. Em todos esses países não há democracia, são ditaduras. E pior, em alguns desses países, a esfera religiosa invadiu a esfera pública, ou seja, são estados teológicos dominados por diferentes vertentes da religião muçulmana e que transformam a lei religiosa em lei civil. Isso é um verdadeiro horror, tal. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nesses países não se consegue conviver com a pluralidade, com a diversidade, muito menos com a democracia. Eu estou me referindo tanto a questões de gênero, como a questão de política, como a questão religiosa, tal. Isso é evidente, não é um argumento, isso é fato, tal. No mundo ocidental, nós sabemos que o cristianismo conviveu a partir do século XVI e foi fundamental a questão da reforma protestante, que criou uma nova relação do cristão com o mundo, tal. Posteriormente, no século XVII, temos as revoluções inglesas, no XVIII, a Revolução Francesa, as revoluções do século XIX, a construção da sociedade moderna, que parte do pressuposto no Ocidente da pluralidade religiosa, da questão do respeito à questão dos gêneros, etc. Tudo isso que é colocado no decorrer do século XX e agora no século XXI. O islamismo, queira ou não, infelizmente, é uma constatação clara, né? Ele não consegue conviver no Ocidente com isso. Basta ver os trágicos acontecimentos da França, da Bélgica, que já ocorreu em outros países, né? Ver os problemas que tem na Inglaterra, né? E agora, não é a primeira vez os trágicos acontecimentos agora de Orlando, mas outros acontecimentos também que envolvem fanatismo islâmico. Vide, é importante sempre destacar isso. Se eu quiser agora construir uma igreja no Cairo, cristã, não vou conseguir. Em Teherã, Karachi, Cabul, para referir a países diferentes, distintos, um no norte da África, no nordeste da África, outros na Ásia, tal, só para exemplificar, você não tem esse espaço da pluralidade religiosa. Então, se tem o islamismo, constrói suas mesquitas no Ocidente, porque o inverso não é verdadeiro, né? Essas são questões que têm de ser dito, né? O direito das mulheres, puxa vida, em que país islâmico as mulheres são iguais aos homens? Em qual país? Não há. Então, há questões intrínsecas ao islamismo que levam a esse tipo de fanatismo. Eu não conheço nenhum fundamentalista cristão que entrou com uma arma e matou 30, 40, 50 pessoas. Não existe. Então, a questão, portanto, que eu estou colocando para debate é que há uma contradição entre islamismo e o mundo ocidental, entre o processo democrático plural do Ocidente, especialmente no século XX e século XXI, com uma concepção que vem lá do século VII e que é inalterada. Imagina que o mundo não se transformou, né, que nós não passamos por tantas mudanças, desde Maomé até hoje. Portanto, não é uma questão de estigmatizar o outro, nem uma outra religião, mas é colocar uma questão concreta. O islamismo não consegue conviver com o mundo ocidental. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. Não se